Olá, vamos mais uma vez meditar na Palavra de Deus. Quero ler com você o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Os versos 9 e 10 são importantes para nós nesta hora. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo suplicamos que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito Santo para promover o ensino tão importante da Tua Palavra. Que neste dia, ó Deus, quando estamos reunidos em torno do Teu Livro Santo, sejamos beneficiados por extrair ensinos tão preciosos para o nosso crescimento. Abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa as obras das nossas mãos. Em especial, santifica este momento, para que a Tua Palavra, que é a verdade, possa sim encontrar acolhida em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como é maravilhoso percebermos que, apesar das circunstâncias pelas quais atravessamos, nós vamos observar pelo texto que acabamos de ler, que estamos justamente vivendo um tempo de esperança. O texto nos traz esta verdade com tanta solidez. E eu quero conversar com você, neste momento, para que cresçamos juntos e sejamos edificados com a verdade da Palavra de Deus. Estamos atravessando um momento muito difícil na história da humanidade e nós, você, somos afetados, seja pelas notícias que amedrontam, seja pelas questões que nos trazem dúvida. Não sabemos exatamente quando essa pandemia, que acontece em virtude do Covid-19, chegará ao seu fim. Mas apesar disto, nós podemos descansar na verdade da Palavra de Deus, que nos mostra a importância deste tempo para a nossa vida. Nós vivemos um tempo de esperança. Vamos notar pelo texto que aquelas mulheres, e o versículo 1 do Evangelho deixa muito claro quem eram essas mulheres. Era Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e, como outros evangelhos discorrem, Salomé ou Joana. As mulheres que foram ao túmulo para levar unguento, especiarias, aromatizantes para o corpo de Jesus. Mas Jesus não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado. E Jesus veio ao encontro daquelas mulheres, numa situação de medo, numa situação de incerteza, numa situação em que o sonho havia acabado, em que os planos não se concretizaram. Muitos, nestas mesmas circunstâncias, choram os seus mortos, choram as pessoas que perderam, pessoas que já não estão mais conosco. Nós nos amedrontamos por tantas e tantas situações, não apenas por conta de um vírus que pode causar ou modificar toda a rotina da nossa vida, mas além deste vírus, nós olhamos para a vida e percebemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós podemos, de sobressalto, de um momento para o outro, ver a nossa vida completamente modificada por uma situação, por uma circunstância. Não estamos isentos das fatalidades que este mundo nos proporciona. Apesar das incertezas do momento, apesar das dúvidas que sobem ao nosso coração, apesar da angústia que toma conta dos nossos corações, nós observamos o próprio Cristo inaugurando um tempo de esperança. Esse tempo foi inaugurado
porque Ele venceu a morte. Ele retornou dentre os mortos em poder e grande glória. Ele é o autor da esperança que se renova em nosso coração. Por isso, a palavra hoje é: não tenha medo, porque Cristo inaugurou um tempo de esperança quando Ele ressuscitou. Observemos o texto, ele segue dentro de uma linha muito interessante e que sirva assim para o nosso aprendizado. Jesus veio ao encontro daquelas mulheres, preocupadas, chorosas, desesperançadas, e lhes cumprimentou. Note muito bem, a palavra no texto diz: salve. Trata-se de um cumprimento cheio de alegria. Trata-se de uma apresentação gloriosa daquele que ressurgiu dentre os mortos e que se coloca diante daquelas mulheres como não apenas o Cristo glorificado, mas como aquele que tem poder absoluto sobre todas as coisas, que reina, que governa, que é soberano e que está acima de toda a angústia que é provocada pelas situações da vida, de todo medo que possa subir aos nossos corações pelas questões da vida. Jesus inaugura este tempo de esperança. É Ele que tem esta autoridade. Só Ele pode trazer esta perspectiva maravilhosa para o nosso coração. Jesus hoje está nos dizendo: salve. Que saudação que vem carregada de alegria, de consolo, de paz, para tempos tão difíceis pelos quais estamos passando e vivenciando. Jesus Cristo é o autor da esperança. É Ele que renova em nosso coração a fé. É Ele que reaviva em nossa alma a certeza do seu grande amor por nós. E é Ele que nos traz o imperativo: não tenham medo. Jesus nos dá esta ordem hoje. Se as notícias são ruins, se o momento que estamos atravessando é de dúvidas, se muitos estão na incredulidade, Jesus nos traz esta afirmação, esta ordem: não tenha medo. Que possamos abandonar o medo. O medo é algo que nos impede de avançarmos, que nos impede de contemplarmos a palavra de Jesus. O medo é um obstáculo que bloqueia-nos, não permitindo que nos lembremos das promessas de Jesus. Vençamos o medo e olhemos para a palavra de Cristo, que é a verdade suprema, é o Evangelho de valor eterno, que nos consola neste momento, que nos encoraja, que nos faz andar de cabeça erguida. Não tenha medo, é a palavra de Cristo Jesus, é a ordem de Jesus neste momento para mim e para você. Jesus diz àquelas mulheres que são identificadas no versículo 1 como Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Ele lhes diz: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos para que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. O texto nos mostra claramente qual foi a reação daquelas mulheres diante da saudação de Jesus, diante do encorajamento que o Senhor lhes proporcionou. Elas não ficaram ali estáticas, à semelhança do medo. Se o medo nos coloca passivos, quando Cristo se manifesta entre nós, nós retomamos a esperança e nós retomamos a nossa caminhada na vida, na certeza de que Jesus está conosco. Não estamos mais sozinhos nesta condição de uma vida que se mostra muitas vezes tão cruel, tão dura e tão difícil. Quando Cristo está conosco, podemos dar sequência à marcha, e Ele está conosco, e Ele nos prepara um caminho para a eternidade, que começa agora. Elas não ficaram passivas diante da saudação, e nem mesmo do que Cristo lhes havia ordenado. Elas imediatamente se prostraram diante do Senhor Jesus. E o texto enfatiza que abraçaram-lhe os seus pés. Esta palavra, abraçaram,
ela é de uma intensidade muito importante. Ela mostra que aquelas mulheres agarraram, se apropriaram de Cristo. E quando Cristo venceu a morte, venceu também neste sentido. Jesus venceu a morte para se tornar nosso, para pertencer a nós, para ficar conosco, para nunca mais ir embora. Cristo pertence a nós para sempre. Esta é a intensidade daquela palavra, daquela atitude que nós aprendemos com aquelas mulheres. Mas elas também adoraram ao Senhor. A palavra é muito clara que diz que nesta adoração Cristo foi exaltado, Cristo foi honrado, glorificado. Elas estavam não diante de uma pessoa qualquer, não diante de alguém que voltou da enfermidade, que recebeu uma cura. Elas estavam diante daquele que venceu a morte, que conquistou as chaves do próprio inferno. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, em corpo glorioso, em corpo celestial, em corpo poderoso, glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. É este o Cristo que nós adoramos. É este o Cristo que nós bendizemos nesta hora. Este é o Cristo que é digno de toda a nossa adoração, de toda a honra, de todo o nosso louvor. É Ele que renova em nós a esperança. É Ele que coloca diante dos nossos olhos este tempo de esperança. Não temamos, mas prossigamos na nossa jornada, convictos de que Cristo ressuscitou para pertencer a nós e nós somos dele. Por fim, eu quero considerar com você algo muito interessante que o texto nos mostra. Jesus disse às mulheres: digam aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. O que há de tão especial na Galileia? O que há de tão interessante, de tão significativo na Galileia? Se fizermos um estudo mais minucioso da palavra de Deus, nós vamos perceber que a Galileia é um lugar muito importante, é um lugar muito especial. Foi na Galileia dos dias de Cristo Jesus que tudo começou. Jesus foi criado na Galileia. Nazaré era uma cidadezinha daquela região. Jesus chamou seus discípulos quando estava junto ao mar da Galileia. Ali ele os comissionou para que levassem o evangelho da salvação para toda criatura. É na Galileia onde Jesus operou o seu primeiro milagre, numa cidadezinha chamada Caná. Na Galileia, muitos ensinamentos foram proferidos por Jesus. Na Galileia, Cristo Jesus operou tantos outros milagres, tantas e tantas curas. Jesus expulsou demônios dos que estavam oprimidos. A Galileia era sem dúvida um lugar muito especial. A Galileia era o lugar onde Jesus desenvolveu um tempo de intimidade, de comunhão com os seus discípulos. E hoje, onde fica esta Galileia? Esta Galileia é o teu coração. É onde tudo pode começar. É onde Cristo deseja renovar a tua fé. É onde Cristo deseja confirmar o quanto Ele te ama. É onde Cristo deseja que você o busque com intensidade, com alegria, apesar dos tempos tão custosos, tão difíceis. Cristo quer fazer da tua vida e do teu coração esta Galileia, onde Ele se manifeste, onde Ele exerça uma comunhão com você, onde Ele possa ouvir você se debruçar em oração, para pedir a Ele aquilo que está no teu coração. Cristo quer fazer da sua vida um lugar para que você possa cultuá-lo, celebrar o seu nome. Afinal de contas, Cristo é a razão do culto, Ele é a alegria do culto, Ele é a esperança que se renova no culto. Que você possa fazer do teu coração este lugar onde Cristo habita, para nunca mais se deixar. E por que Cristo faz tanta questão disto? Porque você é importante para Ele, porque Cristo te ama,
e derramou seu sangue na cruz para lhe dar a salvação eterna. Creia nestas verdades da palavra de Deus, e o túmulo, a sepultura, não terá a última palavra. A morte não o amedrontará mais. Creia nesta verdade bíblica e você pode se libertar dos seus medos, da sua incredulidade. Creia nesta verdade bíblica e você será amparado por Cristo, que certamente vai inaugurar este tempo de esperança na tua vida, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele não é mais aquele cordeirinho pascal que foi entregue, mas Ele é agora o Deus Todo-Poderoso, que governa com poder supremo, absoluto. Ele é soberano sobre todas as coisas. Creia nesta verdade bíblica que te traz salvação, que quer lhe dizer o quanto você é importante para Deus, a ponto de Ele mandar o seu único filho para morrer por você. Abençoe os seus familiares com esta palavra. Abençoe a sua casa com esta mensagem. Abençoe os seus queridos e ponha em prática o que nós percebemos nesta hora, através deste texto tão maravilhoso. Que Deus nos ilumine, nos guarde, que Deus nos abençoe e que Deus assim seja glorificado em todas as coisas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundo
Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar.